Se você está em silêncio, esperando, então essa mensagem é para você. Talvez ninguém saiba exatamente o que você está vivendo agora. Talvez por fora tudo pareça normal, mas por dentro existe uma espera silenciosa, uma espera que não faz barulho, mas pesa, porque esperar cansa, principalmente quando você não sabe quanto tempo ainda vai durar, quando você já fez tudo o que podia, quando você já orou, já tentou entender, já tentou aceitar, e mesmo assim, nada muda. Então, você fica em silêncio, não porque quer, mas porque não sabe mais o que dizer, não sabe mais o que pedir, não sabe mais o que fazer, só resta esperar, e talvez é exatamente aí que você está agora, esperando, em silêncio, cansado, mas ainda firme, mesmo sem entender, mesmo sem resposta, mesmo sem ver nada acontecendo. E deixa eu te dizer algo importante. Deus vê esse silêncio, Ele vê essa espera, Ele vê esse momento em que você não tem palavras, mas continua ali. E isso não é fraqueza, isso é fé, porque continuar, mesmo sem resposta, é uma das formas mais profundas de confiar. Talvez você pense que não está fazendo nada, que está parado, que não está avançando, mas existe algo acontecendo, mesmo que você não veja. Porque o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparação, é tempo de alinhamento, é tempo onde Deus trabalha em silêncio. E o silêncio de Deus nunca é vazio, ele está cheio de propósito, cheio de movimento, mesmo quando tudo parece parado. Talvez o que mais te incomoda não seja só esperar, mas não entender, não saber o porquê, não saber quando, não saber como. E isso gera inquietação, gera dúvida, gera cansaço. Mas escuta isso com calma. Você não precisa entender tudo para confiar. Você só precisa lembrar quem está no controle. E Deus não perdeu o controle da sua vida, nem por um segundo. Mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando parece atrasado, mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando. E talvez o maior desafio não seja esperar, mas esperar em paz, sem ansiedade, sem desespero, sem tentar forçar algo a acontecer. Só confiar, mesmo no silêncio. E eu sei, isso não é fácil, mas é exatamente nesse lugar que algo começa a mudar dentro de você. Porque enquanto você espera, Deus está trabalhando. Mas não só ao seu redor, também dentro de você, ajustando pensamentos, fortalecendo o coração, preparando você para aquilo que está por vir. Porque às vezes a bênção ainda não chegou, não porque ela não existe, mas porque você ainda está sendo preparado para recebê-la. E isso também é cuidado, isso também é Deus agindo, mesmo que você não perceba. Agora, respira um pouco, devagar, sem pressa. Você não está atrasado, você não está esquecido, você não está sozinho, você está sendo cuidado, mesmo no silêncio. Talvez hoje você só precise disso, lembrar que Deus ainda está aí, mesmo sem resposta, mesmo sem sinal, mesmo sem explicação. Ele continua, e Ele continua cuidando de você. Então agora, não tenta acelerar nada, não tenta forçar respostas, não tenta sair desse lugar antes do tempo, só permanece em paz, mesmo no silêncio, porque esse silêncio não é o fim, é o processo. Agora, talvez o silêncio esteja ficando mais pesado. Não é mais só esperar, é lidar com tudo que vem junto com a espera. Os pensamentos, as dúvidas, as perguntas que não têm resposta. E aos poucos, algo começa a incomodar dentro de você. Será que Deus ainda está comigo? Será que Ele está me ouvindo? Será que eu fiz algo errado? E essas perguntas vão ficando cada vez mais altas. Mesmo que você não diga em voz alta, elas estão aí, rodando na sua mente.
tirando sua paz, cansando seu coração. Porque esperar já é difícil, mas esperar sem entender cansa ainda mais. Talvez você tenha orado mais de uma vez. Talvez tenha pedido com fé, com sinceridade, com o coração aberto. E mesmo assim, o silêncio continua. E é nesse momento que a dúvida tenta entrar, não de forma agressiva, mas silenciosa, devagar, como um pensamento que parece pequeno, mas cresce. E quando você percebe, já está questionando coisas que antes eram certeza. Mas escuta isso com calma. O silêncio de Deus não significa ausência, nunca significou. Deus não te abandonou. Ele não virou as costas, ele não se esqueceu de você. O que você está vivendo não é abandono, é processo. E processos nem sempre fazem sentido enquanto estão acontecendo. Às vezes parecem confusos, às vezes parecem injustos, às vezes parecem longos demais. Mas ainda assim, tem propósito. Talvez o que você esteja sentindo agora seja uma mistura de fé com cansaço, de esperança com dúvida, de confiança com medo, e tudo isso junto é pesado. Mas deixa eu te dizer algo importante. Isso não te afasta de Deus. Isso não diminui sua fé. Isso não faz você fracassar. Isso só mostra que você está humano. E Deus não espera perfeição. Ele espera sinceridade, mesmo na dúvida, mesmo no cansaço, mesmo no silêncio. Talvez você esteja tentando se manter firme, mas por dentro já está cansado de esperar, cansado de não entender, cansado de não ver nada acontecendo. Isso gera ansiedade, porque a mente tenta resolver o que o coração não consegue aceitar. E quanto mais você pensa, mais pesado fica, mais confuso fica, mais distante parece. Mas escuta isso com muita atenção. Nem tudo que você sente é verdade. A sensação de abandono não significa que você foi abandonado. A sensação de silêncio não significa que Deus não está falando. Às vezes, Ele só está falando de uma forma que você ainda não percebeu, ou preparando algo antes de responder. Porque Deus não responde apenas rápido, Ele responde certo. E isso faz toda a diferença. Talvez, se Ele tivesse respondido antes, você não estaria pronto. Talvez, se aquilo tivesse acontecido já, não seria da forma certa. E isso também é cuidado. Mesmo que você não entenda agora. Agora, respira um pouco, devagar, sem tentar resolver tudo, sem tentar entender tudo. Você não precisa disso agora. Você só precisa permanecer, mesmo com dúvidas, mesmo cansado, mesmo em silêncio. Permanece, porque quem permanece não está parado, está sendo sustentado, e Deus está te sustentando agora. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não sinta, Ele continua ali, presente, cuidando, preparando e conduzindo, mesmo no silêncio. Se algum pensamento vier dizendo que você foi esquecido, não aceita isso, só deixa passar e volta para essa verdade. Deus não me abandonou. Repete dentro de você: Deus não me abandonou. Mais uma vez: Deus não me abandonou. Deixa isso acalmar o seu coração. Deixa isso trazer estabilidade. Mesmo que aos poucos. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa continuar, mesmo em silêncio. Porque esse silêncio ainda é cuidado. Agora, depois de tudo isso, talvez seja o momento de você parar de tentar entender tudo e simplesmente confiar. Eu sei que não é fácil, porque quando você não entende, a mente quer respostas, quer controle, quer segurança. Mas nem tudo você vai entender agora. Está tudo bem, porque confiar não é entender, é descansar, mesmo sem resposta. E talvez é exatamente isso que Deus está te ensinando nesse momento. Confiar mesmo no silêncio. Agora, para por um instante. Respira
devagar. Deixa o ar entrar e sair sem pressa, mais uma vez, mais lento. Se puder, fecha os olhos e só fica aqui, sem esforço, sem cobrança, sem tentar fazer certo, só presente, porque Deus está aqui, agora. Mesmo que você não sinta, mesmo que pareça silêncio, Ele está e Ele está te ouvindo. Então, fala com Ele, do seu jeito, sem palavras bonitas, sem tentar impressionar, só sendo real. Você pode dizer: Deus, eu não entendo. Eu estou cansado de esperar. Eu estou com medo. Eu estou confuso. Ele entende cada palavra. E também entende aquilo que você não consegue dizer. Agora, vamos fazer isso juntos, em silêncio. Pensa naquilo que você está esperando, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que te inquieta, aquilo que te faz questionar. Agora imagina isso como algo que você está segurando, com força, com medo de soltar. Mas aos poucos, você começa a relaxar as mãos e entrega para Deus, porque aquilo que você segura está te cansando. Mas aquilo que você entrega, Deus começa a cuidar. E enquanto você entrega, algo muda dentro de você. A respiração desacelera, o corpo relaxa, a mente começa a silenciar, porque agora você não está mais tentando controlar tudo. Deus está, e Ele sabe o que fazer. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não veja, Ele sabe. Talvez nada tenha mudado ao seu redor, mas algo começou a mudar dentro de você. E isso já é o começo do alívio. Essa leveza, esse pequeno descanso, já é Deus tocando em você, já é Deus trazendo paz. Agora, continua respirando devagar. E se algum pensamento voltar, não briga com ele. Só deixa passar e volta para essa verdade simples. Deus está cuidando, mesmo no silêncio. Repete dentro de você: Deus está cuidando de mim. Mais uma vez, Deus está cuidando de mim. Deixa essa verdade ocupar espaço. Deixa ela acalmar o que está agitado. Você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar um pouco mais, só por esse momento. E enquanto você faz isso, a paz começa a entrar, devagar, silenciosa, mas real. Uma paz que não depende das respostas, vem da presença de Deus. E essa paz começa a te envolver, como um abraço, sem barulho, mas presente. Talvez você ainda sinta um pouco de dúvida, e tudo bem, mas ela já não tem a mesma força, porque agora você não está mais resistindo. Você entregou. E quando você entrega, Deus começa a agir, mesmo no silêncio, mesmo sem você perceber. Ele continua trabalhando. Agora, fica só mais um pouco aqui, sem pressa, sem tentar sair desse momento, só descansando, porque você pode descansar, mesmo enquanto espera, porque Deus ainda está cuidando de você. Agora, tudo começa a ficar mais calmo. Talvez sua mente já não esteja tão agitada, talvez o coração já esteja mais leve. E isso não é por acaso, é porque você parou, você respirou, você começou a soltar. E quando você solta, Deus começa a agir de forma mais clara dentro de você. Agora, não volta para os pensamentos, não tenta retomar o controle, só permanece aqui, nesse silêncio, nesse momento. Respira devagar, deixa o ar entrar e sair, sem esforço. Mais uma vez, mais lento. Seu corpo começa a relaxar ainda mais. Os ombros ficam leves, o rosto desacelera, a mente vai ficando silenciosa. Porque agora, você não está tentando entender tudo, você só está descansando. E isso já é suficiente. Agora, vamos falar com Deus mais uma vez, sem pressa, sem pressão, só com confiança. Deus, mesmo no silêncio, essa pessoa continua aqui, mesmo sem respostas. Ela decidiu permanecer, e isso já mostra fé. Mesmo cansada, mesmo com dúvidas, ela ainda está confiando. E agora,
ela entrega mais uma vez tudo aquilo que ainda pesa, tudo aquilo que ainda incomoda, tudo aquilo que ainda não faz sentido. Nada fica guardado, nada fica escondido. Tudo está sendo colocado em tuas mãos, porque são mãos seguras, mãos que sustentam, mãos que cuidam, mãos que nunca falham. Senhor, acalme ainda mais esse coração, silencia o que ainda tenta tirar a paz, diminui o ritmo dos pensamentos e traz descanso profundo, real, completo. Que essa pessoa sinta agora, como se estivesse sendo envolvida por paz, como se estivesse sendo acolhida, como se estivesse segura, porque está. Mesmo sem ver, o Senhor está cuidando. Mesmo sem resposta, o Senhor está trabalhando. Mesmo no silêncio, o Senhor está presente, cuida do tempo certo, cuida do momento certo, cuida daquilo que ainda está sendo preparado e ensina esse coração a descansar enquanto espera. Agora, deixa essa paz te envolver mais um pouco, sem resistência, sem pressa. Só permite. Talvez seus olhos estejam pesando, talvez o corpo esteja mais solto, talvez a mente esteja ficando mais distante dos problemas. E isso é bom. Você não precisa voltar agora. Você pode simplesmente descansar, porque enquanto você descansa, Deus continua cuidando. Ele não parou, Ele não esqueceu, Ele não se afastou. Ele continua ali, atento, presente, trabalhando em silêncio. Então agora, você pode soltar ainda mais, sem medo, sem ansiedade, sem pressão, só descanso. Se algum pensamento tentar voltar, não se prende nele, só deixa passar e volta para essa verdade. Deus está cuidando, mesmo no silêncio. Repete dentro de você: Deus está cuidando de mim. Mais uma vez, Deus está cuidando de mim. Deixa isso acalmar tudo e permanece aqui em paz. Agora, fica só mais um pouco aqui, sem pressa, sem voltar para os pensamentos, sem tentar entender tudo de novo. Só permanece em silêncio, porque esse momento é seguro. Talvez já faça um tempo que você não se sente assim, sem pressão, sem ansiedade, sem aquela necessidade de resolver tudo. E isso não é fraqueza, isso é descanso. E você precisa disso, porque você já carregou peso demais, já pensou demais, já tentou demais. E agora, você pode parar, de verdade. Você não precisa mais segurar tudo. Aquilo que você tentou controlar já foi entregue. E aquilo que foi entregue já não está mais nas suas mãos. Está nas mãos de Deus. E as mãos de Deus são seguras, firmes, constantes. Nada escapa delas. Nada se perde nelas, nada sai do controle. Então agora, você pode descansar, sem medo, sem dúvida, sem aquela sensação de que algo vai dar errado. Porque mesmo que você não veja, Deus está cuidando de tudo, cada detalhe, cada caminho, cada situação. Até aquilo que você nem sabe, Ele já viu, Ele já está cuidando. E isso traz segurança. Uma segurança que não vem das circunstâncias, vem da presença dEle. Agora, respira mais uma vez, devagar. Deixa o ar entrar e sair sem esforço. E enquanto você respira, deixa essa verdade se fixar dentro de você. Eu estou seguro nas mãos de Deus. Repete em silêncio. Eu estou seguro nas mãos de Deus. Mais uma vez. Eu estou seguro nas mãos de Deus. Deixa essa frase ocupar o lugar da preocupação. Deixa essa verdade substituir o medo. Deixa essa certeza acalmar completamente o seu coração. Você não precisa mais vigiar tudo. Você não precisa mais tentar prever tudo. Você não precisa mais se proteger sozinho, porque Deus já está fazendo isso. E Ele faz melhor do que você poderia fazer. Então agora, solta de vez, sem resistência, sem medo de perder o controle, porque o controle certo já está nas mãos certas. E você está seguro, completamente seguro.
Talvez seus olhos estejam pesando agora. Talvez o corpo esteja completamente relaxado. Talvez a mente já esteja distante dos problemas. E isso é bom. Você não precisa voltar. Você pode simplesmente descansar. E enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. Ele continua protegendo você. Continua organizando o que precisa ser organizado. Continua abrindo caminhos. Continua fechando aquilo que não é para você. Mesmo enquanto você dorme, Ele continua cuidando. Ele não se distrai. Ele não se esquece. Ele não falha. Ele cuida. Então agora, permanece nesse descanso. Permanece nessa paz. Permanece nessa segurança. Se algum pensamento tentar voltar, não se prende nele. Só deixa passar e volta para essa verdade. Eu estou seguro nas mãos de Deus. Sempre, agora. Deixa essa mensagem continuar tocando. Mesmo que você já esteja quase dormindo. Sem esforço. Sem pressa. Só descanso. Aqui é abrigo em Deus. Que você encontre paz. Que você encontre descanso. E que você nunca esqueça, mesmo no silêncio, você está seguro, porque Deus continua cuidando de você.